Olha, vamos falar sobre uma das ferramentas talvez a mais importante para o crescimento profissional aqui na Brasivep, a nossa avaliação de desempenho. A ideia aqui é a gente desvendar juntos como esse processo funciona e, principalmente, como ele ajuda a construir uma carreira de sucesso aqui dentro. E por que a gente dedica tanto tempo e energia nisso? É simples, na verdade. Porque essa política, ela não é só um papel para preencher, sabe? Pensa nela como um mapa. Um mapa que mostra direitinho como o desenvolvimento de cada um se conecta com o sucesso da empresa como um todo. Então, qual que é a grande ideia por trás disso tudo? Se a gente tivesse que resumir em só duas palavras, seriam essas: clareza e crescimento. A meta é bem essa: criar um caminho super transparente, onde todo mundo saiba exatamente para onde está indo e, claro, como faz para chegar lá. E olha só que legal o que o próprio documento da política diz. A ênfase está toda em dar visibilidade e clareza. Ou seja, o objetivo aqui não é criar mais burocracia, de jeito nenhum. É como se a gente acendesse as luzes para que cada um consiga ver as oportunidades que tem aqui dentro. Tá, tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como é que isso funciona de verdade no dia a dia? Como é que essa visão toda se transforma em ação? Bom, a resposta para isso está bem no coração do nosso modelo. Ele é baseado em dois pilares que são fundamentais. A gente não olha só o que foi entregue, mas também, e com a mesma importância, como foi entregue. Vamos entender isso melhor. E a ferramenta que a gente usa para organizar isso se chama Ninebox. É um nome técnico, mas a ideia é simples. Pensa nela como um mapa, um quadrante bem visual que ajuda a gente a entender o desempenho de um jeito bem claro, cruzando justamente aqueles dois eixos que eu comentei. Funciona basicamente assim, ó. No eixo horizontal, aquele deitado, o X, a gente olha para as entregas, para os resultados, para as metas, ou seja, o que foi feito. Já no eixo vertical, o que fica em pé, o Y, o foco é no comportamento, em como o trabalho foi feito, se estava alinhado com os nossos valores. Bem simples. E olha, a chave para isso tudo funcionar bem é entender que não é um trabalho de uma pessoa só, é uma responsabilidade compartilhada. A Brasvep, como empresa, tem que oferecer um ambiente de confiança. Os gestores guiam a conversa, dão feedback e os colaboradores precisam participar ativamente, sabe? Entender e ir atrás das suas metas. É um trabalho de equipe de verdade. Certo. Mas como que isso tudo acontece ao longo do tempo? Bom, o processo todo foi pensado como uma jornada de 6 meses. É um ciclo com um roteiro bem claro para ninguém ficar perdido no meio do caminho. Essa jornada de 6 meses tem basicamente 3 etapas, 3 paradas estratégicas. A gente começa com o alinhamento, que é o início de ciclo. Lá pela metade, a gente faz uma pausa para o acompanhamento, o meio de ciclo. E para fechar, a gente conclui com a avaliação final, no fim de ciclo. Ok, vamos olhar mais de perto para a primeira etapa então. O início de ciclo é o pontapé inicial, sabe? É a base de tudo. É nesse momento que a gente garante que todo mundo está na mesma página, com as expectativas e as metas super bem alinhadas. Basicamente, o objetivo aqui é duplo. Primeiro, é garantir que todo mundo entenda as regras do jogo, como a avaliação funciona, quais são os critérios de pontuação. E segundo, que é super importante, é a hora de conectar as metas da empresa com o que cada pessoa faz no seu dia a dia. É o momento de perguntar, de tirar todas as dúvidas para começar o ciclo com tudo alinhado. E nessa conversa inicial, cada um tem seu papel que é fundamental. O gestor vem com a direção, explica os objetivos, o que se espera. E o colaborador, bom, precisa ser proativo, sabe? Perguntar, cutucar, para entender de verdade como as suas metas se encaixam no grande quebra-cabeça. É uma parceria, desde o primeiro dia. Beleza, passados uns 3 meses, a gente chega na metade do caminho, o meio de ciclo. E um ponto super importante, isso aqui não é uma prova surpresa, tá? Pensa nisso como um pit stop. É uma conversa para a gente calibrar a rota, dar e receber feedback e ver se a gente está no caminho certo para chegar bem no final do semestre. O foco total aqui é ter uma comunicação aberta e honesta. É a chance de celebrar o que está indo bem e, claro, de ajustar o que for preciso. O ponto principal é que esses feedbacks sejam registrados para não ter nenhuma surpresa lá no final na avaliação. O nome do jogo aqui é transparência. E para que essa conversa seja produtiva de verdade, os dois lados precisam vir preparados. O gestor precisa ter uma visão do todo, talvez até com feedbacks de outras pessoas, e o colaborador tem que trazer os dados, o status dos projetos, os resultados. É uma conversa baseada em fatos, não em achismo.
E aí a gente chega na linha de chegada, a terceira e última etapa, o fim de ciclo. Agora sim é o momento da avaliação mais formal, de fazer um balanço de tudo que foi construído nesses 6 meses e, o mais legal, usar tudo isso para planejar o futuro, os próximos passos. É nesse momento que a gente fecha o ciclo, a gente avalia o alinhamento com os princípios da Brasvep, dá aquele feedback final, valida o quanto das metas foi atingido e, com base nisso tudo, a gente atribui as notas finais para os eixos de entrega e comportamento. É a conclusão de todo o trabalho do semestre. Nessa etapa final, o papel do gestor é avaliar o comportamento e as metas, sempre com base em fatos e dados concretos. E o colaborador, por sua vez, faz um balanço das suas próprias contribuições, olhando para tudo que foi conquistado e aprendido ao longo do ciclo. Agora, vamos para uma parte que é talvez a mais importante de todas. O que realmente faz esse processo dar certo não é o sistema, não é o formulário, é o compromisso. O compromisso de cada pessoa envolvida, de verdade. E falando em compromisso, um ponto que é fundamental são os prazos. Para que o processo funcione direitinho para todo mundo, a gente tem 2 datas que não mudam para o encerramento dos ciclos, 30 de junho e 31 de dezembro. Cumprir essas datas é o que garante que o processo seja justo e consistente para todo mundo. Então, o que garante o sucesso disso tudo? A gente pode pensar em 4 pilares. Primeiro, gestores bem treinados para dar feedback. Segundo, que esse feedback seja sempre baseado em exemplos, em coisas concretas. Terceiro, que todo mundo conheça e entenda a estratégia da Brasvep. E por último, e talvez o mais essencial, um ambiente de comunicação aberta e de confiança. E essa frase aqui do nosso documento resume tudo de um jeito perfeito. Olha só, a credibilidade de toda essa metodologia, ela não está no sistema, não está no papel. Ela depende inteiramente do alinhamento de gestores e colaboradores com a identidade estratégica da Brasvep. É o nosso dia a dia que faz a diferença. Então, no final das contas, a avaliação de desempenho é muito mais do que só preencher um formulário. É sobre manter um diálogo aberto, um diálogo contínuo. É a nossa principal ferramenta para garantir que juntos a gente continue crescendo e construindo o futuro